Oi. O que passou? Sério? Ih, travou de novo? Ah, não. Muito bem. Vamos começando a nossa livezinha aqui então. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sempre vale a pena aquele recadinho. Dá um alô aqui para ver se o som tá legal, se a imagem tá legal, se justifica a contratação do personal stylist. Você viu que mudou minha indumentária. Mandando aqui um abraço pro meu amigo Baianinho, Zé Roberto, Rosana Cagiano, um beijo, querida Tininha Ramos. Tininha Ramos está aí. Dê um abraço no seu genro, Tininha. Vou falar um pouquinho de algumas coisas que interessam a vocês daqui a pouco. Carlinho Tralalá, boa noite, Juan, 100% São Sebá, abraço. Maria Oliver, prazer ter aqui, a companhia da Maria. Edivaldo Heimberg, meu parceiraço, lá de Marizias. Dalila Menezes, super beijo, Dalila, boa noite. Jaciel Melo, Janaína Borim, minha sobrinha querida, minha futura vereadora, se Deus permitir. Rosana Cagiano, Conceição Pacini, tia Conceição, um beijo, obrigado por estar aqui. Marcos Brasil, não só está assistindo, como está aqui na sala. Marcos está me ajudando aqui a fazer a live. Tá ficando muito complicado para o Juanzinho fazer tudo sozinho. Jânio Walker, um beijo. Carlinho Português, né? Agora tô conseguindo ver você aqui, meu irmão. Carlos Alberto, bairro de São Francisco, presente. Boa noite. Célio Silveira, Celinho, prazer andar com você no ônibus, hein? Valeu. Kawai Lima, obrigado pelas imagens que você mandou, Kawai. Tá aqui Cláudia Viola, que bacana. Silas Rodrigues, obrigado Silas, parceiraço.
Itamar Silva, boa noite. Senhor doutor, não precisa exagerar. Doutor Juan tá bom, tá? Andréa Paiva, obrigado. O Hamilton Duarte, Cira Volante. Cira, ainda encontrei com ela hoje aí hoje ou ontem, né? Caminhando aí pela rua. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência na live de hoje, porque tem um bocado de assunto. Eu não sei se eu vou conseguir esgotar. Se eu não conseguir esgotar, eu deixar alguma coisa que eu não comente, a gente na próxima semana comenta. Se você tiver paciência comigo, né? Tem que ter muita paciência. Uma lembrancinha aqui rápida, né? Ontem foi o Dia da Mulher e óbvio que nós estamos solidários a todas as lutas das mulheres para que elas conquistem o espaço que lhes é devido, né? Então um abraço aí a todas as amigas, mulheres que estão na luta. Eu me solidarizo com todas as causas. Passamos um vexame tremendo ontem na Câmara Federal, né, com a manifestação daquele deputado federal que foi o mais votado do Brasil, e me dá um vexame daquele colocando peruquinha e fazendo aquela fala ridícula, transfóbica, né? É uma pena que as pessoas não se sintonizem com o avançar das coisas, né? Como o mundo está evoluindo e fiquem com esses discursos retrógrados, né? É uma pena mesmo. Lembrando também do Dia da Mulher, que você não se esqueça, né? Que logo logo nós vamos comentar mais uma vez sobre a inércia da justiça em encontrar uma solução para essa questão do nosso querido prefeito, né, o herói da capa amarela, que tem já em andamento 2 processos por violência contra a mulher. O último está próximo de fazer 1 ano, acho que já até passou de 1 ano e até agora nada. A coisa está absolutamente inerte na mão da justiça paulista, né? Seria bom que desse uma resposta, né? Porque senão todos passam a não acreditar na Lei Maria da Penha, né? E será uma lei apenas para aqueles que têm poucas posses. Quando os ricos, né? Os com grande poder político, eles praticam essas violências, sobre eles não cai nada, né? Depende do poder aquisitivo. Eu tenho colocado isso aqui, ó, para as pessoas também lembrarem que uma das coisas mais vergonhosas que nós vimos agora nesses últimos dias foi essa questão do trabalho análogo à escravidão que foi identificado lá no Rio Grande do Sul, né? Então, também nos envergonha muito aqueles que têm esses preconceitos terríveis, né? Eu tenho dificuldade até de comentar, sabe? Porque eu tenho dificuldade de aceitar esses posicionamentos. Então, faça uma grevezinha na compra dos vinhos, não adquira esses vinhos que têm origem nesse crime do racismo, né? Vamos começar aqui, lembrando a vocês que eu quero falar bastante ainda da catástrofe que se abateu sobre São Sebastião, né? E as consequências da má gestão administrativa. Mas tem 2 coisas que eu não posso deixar passar aqui com relação à Câmara Municipal, tá? Eu, há um tempo atrás, eu ouvi os vereadores esbravejando lá a respeito de umas notas fiscais e que queriam apuração, em que o município de São Sebastião comprou uma quantidade imensa de tintas para sinalização viária, né? Eu tenho aqui as notas fiscais e como eu quero dar um alerta para os vereadores, né, que os vereadores saibam que se levantou a lebre e até agora não procederam a nenhuma apuração, a nada, isso deixa com que a população fique com a pulga atrás da orelha.
Então, só uma lembrança aos vereadores, né, porque a população espera bastante deles, né, prossigam com a investigação, porque são 4 compras praticamente do mesmo dia, né, no dia 18 e no dia 19 de outubro de 2022. Não me interessa quem assinou a nota e nada disso, porque a Câmara tem a obrigação de investigar isso aqui, ó. São 4 notas fiscais somadas de compra de tintas para sinalização viária, que as 4 somadas dão um valorzinho de R$1.033.000, arredondando, R$1.033.000. A quantidade de tinta que tem dentro dessas notas aqui talvez justifique o fato da prefeitura estar tendo que colocar as doações em qualquer prédio, porque o almoxarifado deve estar até a tampa. São nada mais, nada menos, por exemplo, que da cor amarela, aquela cor que pinta a sinalização viária, são 1.186 latas de 18 litros. 1.186 vezes 18 dá a bagatela nessas 4 notas de 21.348 litros de tinta amarela. Além da tinta amarela, tem também, por óbvio, né, tintas de outras cores, ó. Cor branco, cor vermelha, cor cinza, solvente. Tudo isso somado, ó, vezes 5, dá aproximadamente 100.000 litros de tinta que estão aí em algum lugar na Prefeitura de São Sebastião, ou não estão. Simplesmente nós temos as notinhas para serem pagas pela Prefeitura e pela população de São Sebastião. Sabido é por todos, já falei várias vezes aqui em lives, que tem uma empresa contratada para pintar as sinalizações viárias. 2 questões os vereadores têm que esclarecer para nós. Ou essa empresa não compra tinta, quando no contrato diz que ela tem que fornecer o material, e o material está saindo por baixo do pano pela própria prefeitura, e essa parte do contrato fica como um plus a ser distribuído entre alguns membros da administração, ou essas tintas não forem entregues aqui na Prefeitura de São Sebastião, porque esse volume de tinta é monstruoso. Dá para pintar o município de ponta a ponta e ainda sobra algumas latinhas de tinta. Senhores vereadores, não desistam da investigação, porque os senhores apontaram, mostraram as notas fiscais e o requerimento está lá dormindo dentro da Câmara Municipal. Seria muito importante que isso fosse apurado. O povo está esperando isso aí, sabe? Haja tinta, rapaz. Essa tinta talvez esteja fazendo falta esse recurso agora nessa situação de calamidade em que a Prefeitura está enfrentando, em que a Prefeitura e a população estão enfrentando. Qualquer real agora seria de grande valia, né? Aproveitando também aqui a parte das denúncias, chamar a atenção da Câmara que ela está sendo envolvida aí numa confusão e que eu gostaria de agora fazer uma defesa da Câmara, né, dos senhores vereadores. Foi feito um chamamento em 2022 para que uma entidade social prestasse um serviço de apoio às pessoas com deficiências, digamos assim, para generalizar, dentro da rede municipal de ensino. Em 2022, esse chamamento, né, teve como vencedor a Associação Berçário Santana. E a Associação Berçário Santana chamou várias pessoas para participarem, serem treinados, para serem auxiliares de educação, digamos assim, né? Para assistir as crianças que têm algum tipo de necessidade especial. E esse contrato, né, por 9 meses apenas, beirou aqui, como os senhores veem, é só somar, né, em 2022, até dezembro de 2022, beirou os R$5.700.000.
que foram repassados a essa entidade para que ela honrasse os compromissos com os trabalhadores. E aí a gente tem uma situação atípica agora no começo desse ano. Foi assim feito de novo o chamamento e novamente o vencedor é o Berçário Santana, que assinou tecnicamente um termo de colaboração com a SEDUC, né, em São Sebastião. Está aqui assinado em 28 de dezembro de 2022. Só que agora houve um reajustezinho, né? E essa assistência que será prestada às crianças com necessidades especiais passou de 5 milhões e 700 para 8 milhões 256 mil reais, uns quebradinhos, né? Justifica-se talvez esse aumentozinho, né, de quase 3 milhões de reais, porque agora em vez de 9 meses, esse contrato é por 12 meses, como se as crianças fossem 12 meses ininterruptos para a escola e precisarem de assistência, né? E ficou muito estranho porque os prestadores de serviço que estão nesse contrato não receberam os seus proventos no mês de janeiro e fevereiro. E foi passado um comunicado para os funcionários dizendo que eles não estariam recebendo por culpa dos vereadores que não aprovaram o repasse conforme a lei federal determina, né? Então aqui eu quero fazer uma defesa dos senhores vereadores, porque foi feita uma propaganda danada, foram lá no Teatro Municipal, juntaram todo mundo, teve festinha, aquele treinamento de autoajuda, aquelas coisas bem próprias de quem quer fazer propaganda, né? Juntaram todos e vamos lá, segura para não cair, né? A sobrinha da secretária tá aparecendo bastante, né, nessa brincadeira toda. E eu vou fazer a defesa dos vereadores. Os vereadores fizeram tudo certinho. Só que por uma falta de explicação ou por justificativas equivocadas, né? Quando entrou o projeto lá em 2022, um vereador não entendeu direito os repasses dessa monta, porque não haviam justificativas plausíveis, né? Ou aceitáveis, ou ninguém explicou para os vereadores o que significava aquilo, e foi retirado do projeto. Isso, vou até colocar aqui cronologicamente para que os vereadores saibam que nós também, quando precisa defender, a gente defende, né? Olha o andamento. Ó. No dia 4 de novembro de 2022, o projeto foi protocolado na Câmara para esses repasses para a entidade, né? Deu origem ao PL e foi lido na sessão de 8 de 11. Na sessão de 16 do 11 foi encaminhado ao Projur, a Procuradoria Jurídica, né? No dia 21 de 11, a Comissão de Justiça e Finanças deu um parecer favorável. No dia 13 do 12, o vereador Daniel, estão querendo crucificar o vereador Daniel e não é justo, ele por não entender o que seriam aquela montanha de dinheiro, quase 8 milhões e meio de reais, ele pediu para suprimir os incisos onde estavam esses repasses. E no dia 13 do 12, em dezembro do ano passado, o projeto foi aprovado por unanimidade e foi remetido para o prefeito para que ele sancionasse. E o prefeito, de uma maneira muito ágil, né, a sua assessoria de centenas e centenas de comissionados, só foi atentar pro fato, né, no mês de fevereiro agora, dia 17 de fevereiro de 2023, foi atentar para o fato que foram suprimidos os repasses para essas entidades por falta de explicação. E o prefeito, alertado, cerca de um mês e meio depois, né, quando a nave já estava andando, ele manda um projeto de lei para ser votado em urgência especial para incluir novamente esses repasses para o Berçário Santana. E essa lei, né, foi aprovada ou sancionada no dia 15 de fevereiro de 2023, retroagindo ao dia 1º de janeiro de 2023. Ou seja, os vereadores fizeram o papel dele. O prefeito, com a sua imensa
quantidade de assessores não foi ágil o suficiente para alertar os senhores vereadores, e quase um mês e meio depois perceberam que a entidade ia ficar sem repasse para manter os auxiliares para as crianças portadoras de necessidades especiais, que estão há 2 meses sem receber. Dessa forma, não há nenhuma culpa dos vereadores, como quer fazer crer o comunicado que foi passado para os funcionários que estão sem receber os seus proventos. Aliás, proventos, aqui me solidarizando com o vereador Wagner Teixeira, que embora tenha errado na colocação ao falar do PEAD, mas depois eu explico isso aí, esses funcionários recebem R$ 1.400 por mês. E eles são obrigados a tirar 4 fotografias por dia na frente da Secretaria de Escola para provar que estavam em atividade. E esses cidadãos estão sem receber há 2 meses. 2 meses sem repasses. E eu vou afirmar por que eles não recebem. Não foi porque a Câmara de São Sebastião impediu qualquer coisa. Foi pela falta de agilidade da assessoria legislativa do senhor prefeito, e agora por falta de dinheiro. Não estão repassando os recursos para a entidade, porque não há dinheiro na prefeitura de São Sebastião. Eu tenho alertado aos senhores, não foi por causa da catástrofe, não. Não foi. Já há muito tempo eu tenho alertado que as dívidas da prefeitura de São Sebastião, por falta de pagamento, por não ter recursos em caixa para pagar as suas obrigações, já assume um valor monstruoso, denotando claramente que dentro da prefeitura de São Sebastião tem muito pouca gente se preocupando com os compromissos que têm que ser honrados mês a mês e com os trabalhadores que precisam receber os seus proventos. Então, os senhores que trabalham aí no Berçário Santana, por favor, acolham essa explicação em que eu defendo a Câmara Municipal e coloco o peso da responsabilidade sobre os ombros da administração do Executivo Municipal, que não percebeu e agora não tem como pagá-los. Espero que eles arrumem um dinheirinho, né, por aí. Um repasse monstruoso, justo, para que tenhamos pessoas auxiliando as crianças portadoras de necessidades especiais. E também é um lugar em que, de repente, se encaixa a sobrinha da secretária da Educação. Chega um diretor que nunca esteve em São Sebastião, chega de paraquedas, e é um diretor que está agora tomando conta desse contrato. Sempre cabe mais um, né? Só não há responsabilidade em se honrar os compromissos com os trabalhadores. Vocês não vão conseguir esconder nada da gente, não. Nós vamos, aos pouquinhos, catando tudo. Tá dado o recado. Senhores vereadores, não interrompam a investigação sobre as tintas. E senhores diretores do Berçário Santana, se esclareçam. Não há culpa da Câmara nessa questão, muito menos do vereador Daniel Simões. Ele fez corretinho, né? E após a chuvarada, a gente vê a Praça do Pôr do Sol, que foi vencida a licitação por um preço bastante baixo, cerca de 2,5 milhões abaixo do que foi calculado pela prefeitura na licitação, e que por várias vezes foi interrompida a obra para que o tempo passasse e que se pudesse fazer termos aditivos para elevar o preço da obra, porque a empreiteira que aqui estava tem algum tipo de proximidade com os familiares do senhor prefeito. Após a chuva, a Praça do Pôr do Sol ficou assim, bastante machucada, uma obra nova. Mas veja que chuva danada, chuva ácida, porque tirou a tinta da quadra, arrancou as tubulações, alagou tudo, juntou água para tudo que é canto. E veja que chuva martelete, ela conseguiu destruir as vigas e as colunas
que sustentam as estruturas aqui. Vou afirmar, hein? Isso não é da chuva. Nenhuma coluna sai arrancada assim da viga por causa de chuva. Nota-se claramente que não há ferro suficiente aí. Ou seja, obra longa que sofreu aditivos de mais de 3 milhões de reais para sair num valor de quase 9 milhões de reais e que agora precisará ser refeita fora do contrato original porque vai ser alegado que é em função da chuva. Isso não é em função da chuva e muita coisa que está por aí também não é em função da chuva, a menos que tenha chovido concreto, porque arrebentou as estruturas de concreto. Então, mal feita, cara, e serviu para propaganda do senhor prefeito durante muito tempo, propaganda enganosa. Mas tem empreiteiro aí que tá feliz, sabe? Tá feliz. Nós temos alertado aqui há bastante tempo que essa questão das ocupações irregulares não foi policiada adequadamente pelas administrações que nos sucederam. Não foi policiada. E os olhos estão focados lá na Costa Sul, muito justamente, porque houve dezenas e dezenas de perdas de vida que não ocorreria nessa intensidade, talvez. Apresentemos algumas flexibilizações do nosso comentário, né? Se tivessem tomado o devido cuidado com o controle da expansão desordenada e com a implantação de famílias em áreas de risco. Nós fizemos isso durante a nossa gestão. Fomos totalmente desvirtuados pela imprensa, pelos políticos interesseiros, pelos aqueles que queriam se eleger na nossa cidade, dizendo que nós não queríamos permitir a implantação de pessoas de baixa renda no município. Pelo contrário, já falei isso e vou repetir incessantemente ao longo de toda a minha existência em São Sebastião como político. Nós queríamos que as famílias ocupassem áreas devidamente localizadas e seguras, para que não chegássemos ao que chegamos há cerca de 20 dias em São Sebastião, onde se perderam dezenas e dezenas de vidas, e a culpa tem que ser atribuída à falta de gestão pública, à covardia dos governantes. Ponto. Vamos em frente. Veja isso aqui, ó. Em 2010, eu saí da prefeitura em 2008, né? Em 2010, aqui na Topolândia, o Morro do Juramento, há 12 anos atrás, já apresentava essa dificuldade aqui. Um solapamento, né? Um escorregamento do morro de maneira bastante acentuada. Em 2010 já havia essa presença de escorregamento de terra atrás de um grande adensamento populacional e medidas precisavam ser tomadas e não foram. Em 2020, há 3 anos atrás, o Morro do Juramento, como é conhecido, apresentava a mesma configuração com o aumento do degrau e nitidamente se observam áreas de escorregamento há 4 anos atrás. A Defesa Civil esteve lá, relatório daqui, relatório dali, um monte de fala e nada foi feito. E finalmente agora, nessa última chuva, o Morro do Juramento desceu, ele escorregou. Aquela terra toda lá em cima não desceu toda, desceu apenas uma pequena parcela dela. Aqui dá para se perceber claramente. O degrau continua lá em cima e aumentando de maneira assustadora. Só que aqui embaixo moram inúmeras famílias e o morro desceu. E
não foi tomado o devido cuidado com a população que ali estava. Desceu e desceu brutalmente, mas foi uma pequenina parcela de toda aquela terra que está lá em cima e que já causou um estrago e que fez com que se retirasse dali cerca de 12 famílias ou mais que já têm inclusive as suas casas desmontadas. As casas foram desmontadas e o produto do desmonte ficou colocado no mesmo trajeto por onde desceu a lama. Ou seja, se tivermos, Deus permita que não, mas se tivermos de novo uma chuvinha volumosa, aliás, um apontamento aqui, né? Para justificar tudo isso, o senhor prefeito, como sempre quer ser o top 5, sempre é São Sebastião e que ele administra é a mais, diz que São Sebastião teve o maior volume pluviométrico do Brasil com essa chuva. Não, Bertioga choveu muito mais, mas teve muito menos estrago do que em São Sebastião, porque as áreas de risco lá são bem menores, as áreas de risco ocupadas. E o Morro do Juramento está nessa situação. Como é na Topolândia, aqui pertinho, ó, a menos de 500 metros da prefeitura de São Sebastião, seria muito interessante que o senhor prefeito desse uma atenção especial, porque ali na Topolândia, se descer todo aquele morro, vai ser uma coisa mais fatal, mais grave do que o que aconteceu lá em Barra do Saí. Então, o Ministério Público cansou de falar, né, ao longo desses 4 anos aproximadamente, que a tragédia era anunciada, que ia acontecer um desastre no município. Para tristeza de todos e muito mais para mim, né, porque eu advertia que isso aconteceria há quase 20 anos atrás, quando eu falava para a população que tomassem cuidado com os nomes que iriam escolher para governar o município, porque não é possível que as pessoas se deixem enganar por aqueles que, com brindes e ofertinhas à época de eleição, conseguem desvirtuar a realidade. É possível que um pai de família não acredite num governante que diz para ele assim: olha, eu vou tentar cuidar de você, porque o preço que vai se pagar pela enganação que os políticos fazem a toda eleição pode ser a vida de vocês. Ai daquele que acha que eu estou feliz com isso. Muito pelo contrário. Eu gostaria que isso nunca tivesse acontecido. Certo? Que ficasse só aquela raivinha do povo contra o Dr. Juan porque ele congelou as áreas. Eu congelei as áreas para preservar vidas. E a partir daí faríamos a implantação de moradias populares seguras para todos. Mas os políticos não deixam, sabe? Eles não deixam. Eles querem enganar o povo constantemente. Então eu espero que você aprenda. Quem não aprende no amor vai aprender na dor. E isso é muito triste. Muito triste. Então eu digo constantemente que aqueles que causaram isso devem pagar pelo que fizeram, porque o interesse do político não pode ser econômico. O interesse do administrador, do prefeito, tem que ser levar melhoria de qualidade de vida para a sua população, e não é o que eles fizeram, né? Olha aí a Vila Pantanal, né? A Vila Pantanal, eu vou aproveitar aqui as reportagens do Elton, porque elas resumem bastante. Há muito tempo atrás, né? Há um ano e meio atrás, nós advertimos que o prefeito estava judiando daquela população, porque subiram lá na Vila Pantanal e disseram para eles assim: ó, vota na reeleição do cidadão aí, vota em mim para vereador, porque nós vamos garantir aqui a regularização, vamos inclusive colocar luz para vocês. E fizeram um posteamento lá às vésperas da eleição e levaram luz para os moradores. Ótimo. Mas esqueceram de avisar esses moradores que aquela área é área de risco e que eles não poderiam ficar ali indefinidamente sem que fossem feitas obras que pudessem minimizar os riscos daquela população.
Covardemente, há um ano e meio atrás, o senhor prefeito mandou retirar a luz, a energia elétrica de todo aquele morro ali da Vila Pantanal. E mentiu para a população, disse que foi a justiça que determinou. Não, a justiça determinou que ele acertasse a situação daqueles moradores e, se possível não fosse acertar a vida daqueles moradores, as moradias, que ele os removesse dali para um local seguro. Essa ação já transitou, está em fase de execução e há 2 anos aproximadamente, né? E até agora nada, nem a luz levaram de volta para a população. Empurra com a barriga, empurra com a barriga, empurra com a barriga, o tempo passa, a população fica lá em estado de abandono, de desespero. E nesse dia 19 agora, com a chuvarada, 4 vidas foram perdidas lá, nessa área que o prefeito deveria ter dado atenção, inclusive está condenado com multa. Mas aqui eu quero apontar uma coisinha. Dia 14 de fevereiro de 2023, 5 dias antes da fatalidade que custou 4 vidas dos moradores lá da Vila Pantanal, o juiz deu mais prazo para o prefeito resolver a questão da multa que ele recebeu. O prazo para ele resolver a questão da multa custou aos pobres moradores da Vila Pantanal, desassistidos pelo poder público, que 4 moradores ali perdessem a sua vida. Então, tem que realmente investigar quem são os culpados. Porque com essa administração que está aí, parece que tudo é muito difícil de acontecer. Os advogados são muito bons contratados pelo senhor prefeito. Parabéns aos doutores. Custam preço de ouro. E a população de São Sebastião paga com a vida essa enrolação a que são submetidos. Olha, a coisa é tão lenta que, em função da chuvarada e do desastre que aconteceu, já começaram novas invasões. As pessoas estão desmatando. Estão aqui algumas fotos, né? Estão desmatando novas áreas, sob a alegação de que onde eles estavam perderam as suas casas em função da chuva. E para isso vão abrir novas frentes. Chega a ser quase compreensível que os moradores façam isso pela falta de confiança no poder público que eles adquiriram ao longo desses anos aí, os últimos 15 anos. Porque não veem as promessas serem cumpridas. Então eles correm desesperadamente para achar um novo lugar e vão desmatando, porque não acreditam que o poder público vai lhes dar assistência. Não concordo com o que eles fazem, mas uma crítica bastante severa sobre esses administradores falaciosos, mentirosos, que só fazem enganar a população, leva ao descrédito, ninguém acredita mais, né? Então lá em Juqueí já começam a ir para novas áreas. O senhor dá razão a eles? De jeito nenhum. Vão colocar em risco de novo a sua vida, né? Sugiro que eles aguardem para ver se finalmente, agora que foi uma grande catástrofe, que os poderes, né, consorciados, o federal, o estadual e o municipal, prestem alguma assistência a esses moradores, né? Me entristece muito, porque já começaram a fazer as campainhas para desvirtuar aquilo que é óbvio. São Sebastião não tem área segura suficiente para instalar todas as pessoas que estão por aqui. E há necessidade, sim, premente, que as habitações de interesse social tenham uma maior flexibilidade dentro da lei de uso do solo. A proposta que fizemos há quase 20 anos atrás e que foi atacada covardemente pelos pseudodefensores da natureza em São Sebastião e da paisagem.
Então, por favor, ponham a mão no coração e vejam que em pouco tempo essas pessoas ficarão desassistidas. A tragédia fez com que o Brasil inteiro se mobilizasse para dar um mínimo de conforto para as pessoas que sofreram aqui na nossa região, em especial em São Sebastião. E o desgoverno implantado em São Sebastião sequer foi capaz de organizar que essas doações fossem direcionadas para os verdadeiros necessitados do município. De maneira atabalhoada, desrespeitosa inclusive, fizeram formar longas filas para que quem bem quisesse viesse receber doações. Isso fez com que a nossa cidade se mobilizasse e as pessoas de baixa renda, por quem eu tenho muito carinho, aproveitassem a oportunidade e entrassem nas filas para receber cestas básicas, água, roupa, etc. e tal. Algumas das vezes sem a necessidade em função da catástrofe, mas com certeza alguns em função da condição social em que vivem e da falta de políticas sociais que existe no município de São Sebastião para atender essas pessoas. Porque em momentos de não catástrofe, quando vão procurar o serviço de assistência social para uma cesta básica, para medicamentos, não encontram, porque isso está distribuído por aqueles que garantem retorno eleitoral ou financeiro para os administradores públicos de plantão. Então nós vimos cenas dessa natureza que nos deixaram muito tristes. Lá na Topolândia, por exemplo, levaram um suprimento de água e as pessoas levaram águas de carrinho, pacotes inteiros, né? Com certeza não tinham a necessidade individual de levar essa quantidade de água, porque, com todo respeito aos moradores, né, por quem eu tenho muito carinho, os senhores sabem disso, né, a Topolândia não foi agredida violentamente em toda a sua extensão. Então essa água foi dada de uma maneira descabida a quem quer que fosse. Por quê? Porque não tinha organização dentro do órgão público municipal para armazenar essa água e ofertar para quem realmente tivesse necessidade. Como é que alguém vai lá e busca fardos que lotam um carrinho para levar para casa? Que façam um bom uso, né? Mas não é justo. Também assim, já falei aqui na outra live, nós recebemos tantas doações, toneladas, ouso dizer que não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, e isso está perdido dentro do nosso município e muitas vezes não se sabe onde estão as doações que foram feitas. Além da insistente propaganda de que façam doação em dinheiro para as entidades sociais do município. Eu particularmente não acho correto, já advertir, não façam doações em dinheiro. Se você conhece alguém que está precisando, faça doação direta para a pessoa, porque a desorganização é brutal. Veja a propaganda que, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de São Sebastião distribuirá kits de higiene pessoal femininos para mulheres e gestantes moradoras dos bairros do Topo, Olaria, Mirante e Itatinga. A iniciativa ocorrerá tal: itens como sabonete, água micelar, shampoo, condicionador, hidrantes não creio que seja correto, né? Hidratantes corporais, cremes faciais, absorventes, sabonetes íntimos, lenços umedecidos, cremes e escovas dentais foram doados ao município por indústrias de cosméticos. E a população, óbvio, correu lá, né? Eu quero, porque vão doar, porque não posso eu ir lá? Não está especificado aqui que é para as pessoas que passam necessidades. E o kit entregue às mulheres foi esse, ó. Um sabonete, quero crer que seja ali um shampoozinho, 3 itens.
E todo o resto que foi noticiado, onde estava? Nós estamos tendo a impressão de que todo esse resto noticiado está colocado em algum lugar para ser distribuído para aqueles que orbitam ao redor do poder, né? É a sensação que eu tenho, sabe? Porque não está chegando no morador, né? Não é nem as áreas que estão em situação de catástrofe, né? Ao morador, porque eles alardeiam que farão isso, que receberam doações e que entregarão à população. E não entregam absolutamente nada, a população bate com a cara na porta e volta, né? Dentro disso você vê ali na Rua da Praia, foi feito assim, venham todos, quem quiser traz o RG e pega a cesta básica. Tantas que são. E as pessoas formaram imensas filas à espera de receber uma cesta básica. Porque disseram para ir lá, sem nenhuma condição de atendimento, os idosos permaneceram ali no sol por longas horas, quando uma simples organização do que faremos com esse monte de coisas que recebemos, causaria menos transtorno. A fila circundou todo o quarteirão e as pessoas ficaram ali horas e horas à espera de uma cesta básica, que algumas das vezes não veio, que as pessoas não receberam. Tantas foram as doações que você vê cenas assim, ó, que assustam. Aqui na Vila Amélia, ali na quadra, estão estocadas uma quantidade monstruosa de doações. Fui eu mesmo que fiz as fotos, viu? Uma quantidade monstruosa de doações. Você fala, nossa, como é que isso aí está armazenado dessa maneira? E só a partir daí você vê uma faixa assim, ó, material impróprio para uso, descarte. Uma monstruosidade de doações que estão sendo rejeitadas e colocadas para descarte, vão para o lixo. Será que o melhor destino para essas doações seria mesmo o lixo? Ou porque estão mal selecionadas, ou porque está tão atabalhoado que não conseguem dar conta do serviço, não tem organização? E pode ser que ali se perca muita coisa. As pessoas pegam tanta coisa de maneira desmesurada, porque lhes é oferecido sem nenhum controle, que o que pegam acaba assim, ó, jogado no lixo. Roupas que foram pegas por aí estão sendo jogadas no lixo em todos os bairros do município de São Sebastião. Há denúncias, não vou expor aqui, né, que estão inclusive pegando roupas e donativos, etc e tal, para depois comercializarem. Todo dia chega esses apontamentos. Isso só está acontecendo por falta de organização do poder público municipal. A população não poderia passar, não deveria passar por essa humilhação, esse vexame de ficar horas e horas numa fila para receber doações e muitas vezes ser chamado para receber doação e não encontrar nada disso lá. Isso está diminuindo o ego das pessoas, né? As pessoas estão ficando deprimidas porque pregam aí os senhores administradores que a cidade entrará num colapso econômico, porque os comércios, os bares, os restaurantes, etc e tal, não conseguem vender, porque de maneira atabalhoada também, fizeram uma propaganda exagerada para que não se viesse mais para São Sebastião. Quando a crise estava em algumas regiões, não ao longo de todo o município, e se espantou o principal fornecedor de recursos que nós temos, um dos principais fornecedores de recursos que temos para o comércio local, que é o turismo, né? E de repente essa distribuição desmesurada, sem nenhum controle, fará com que os pequenos comércios de bairro não vendam durante um bom tempo arroz, feijão, açúcar, bolachas, farinha, coisas do tipo, porque estão distribuindo cestas básicas à la volonté, como diria o poeta, né? O senhor tem algo contra isso? Tenho tudo. Porque em pouquíssimo tempo, as pessoas que realmente necessitam vão precisar de novas doações.
e que se fosse organizadinho, não iria faltar para ninguém, até para aqueles que não foram atingidos pela tragédia, porque há informações bastante claras de que estão estocando cestas básicas e doações em algumas residências. Isso vai fazer falta, tá? O senhor prefeito, querendo mostrar serviço, vai lá e manda limpar já os terrenos da Topolândia. Esse inclusive foi aquele que eu desapropriei, de quase 10 mil metros. Vamos limpar, aqui vai ser construído casas. Eu quero crer que não vai ser com essa velocidade toda, né? E está causando uma grande expectativa na população. Os trâmites burocráticos para que isso se desencadeie vão ser, né, extremamente tormentosos. Há muito que se superar em termos de questões legais. E cria-se uma falsa expectativa na população. Vários moradores que perderam as suas casas ou que têm as casas comprometidas foram colocados dentro de pousadas e hotéis, e essas pousadas e hotéis estão sendo pagas pela iniciativa privada, numa parceria com o governo do estado de São Paulo. A informação que vem por parte dos administradores municipais é que isso será por 25 dias. Após os 25 dias, essas pessoas terão que reivindicar que prorroguem, porque em 25 dias as casas não serão colocadas à disposição, as novas casas populares não serão colocadas à disposição da população. E após os 25 dias, talvez, os comerciantes que estão cedendo os seus hotéis, suas pousadas, tenham interesse em reajustar preços, porque há custos nisso, né? E talvez isso gere uma grande comoção social, porque essas pessoas podem perder de um dia para o outro o espaço que agora ocupam provisoriamente, né? E sejam retirados dessas acomodações e recebam um aluguel social, para que vejam um lugar para morar, né? Se não havia lugar anteriormente para acomodar todos, agora que muitos perderam totalmente as suas casas, onde irão morar essas pessoas com um aluguel social que não é mais do que R$400? Onde eles vão acomodar famílias com 5, 6, 7 pessoas com R$400 por mês? Vai gerar um grande trauma dentro da nossa comunidade. E a tensão ficará um tanto quanto exagerada. Então já era bom os senhores administradores começarem a pensar como é que vão resolver essa questão. Como é que se vai solucionar a questão das moradias? Não virão moradias aí provisórias. Quando? Já está se esgotando o tempo para ressarcir os donos de pousadas, de hotéis, e não há moradias provisórias. O que são moradias provisórias? São containers? São tendas? De tenda o senhor prefeito gosta bastante. Tendas. E quanto tempo ficarão essas pessoas nessas moradias provisórias? Né? Qual o grau de conforto que eles terão? Qual o grau de condição de habitabilidade que haverá nessa localidade onde serão instalados? Ninguém explica nada. Ninguém explica nada. As áreas de tragédia, onde foram acometidas, que foram mais acometidas pela chuva, né, e pelos desmoronamentos, elas têm os estudos de mapeamento de risco. Os mais recentes são de 2018. E o senhor prefeito garganteando por aí tudo que ele tem tudo sob controle. Não, 2018 foram os últimos mapeamentos de áreas de risco dentro do município de São Sebastião. Há pouco o senhor prefeito assinou um contrato com uma empresa por R$11 milhões para fazer esses levantamentos. E não há resultados que se possa acessar desse trabalho que dizem estar fazendo. Já vou falar mais uma vez. Aqui na sala ao lado há um levantamento de todas as áreas de congelamento da minha gestão, feita por servidores da Prefeitura Municipal, né, de maneira
ordenada e criteriosa, e que é a base de todos os trabalhos que se faz até hoje dentro da Prefeitura de São Sebastião nas áreas de ocupação irregular. Estamos muito atrasados. Desde a nossa gestão, lá em 2005, e agora recente acusado ali na Câmara Municipal, há um levante dizendo que essas áreas cresceram desmesuradamente por conta da conivência das autoridades. Digo e repito, não ocorreu durante a minha gestão o aumento dessas áreas. Não ocorreu. Mas após a minha saída da prefeitura, isso explodiu porque, conforme todos vocês sabem, não é novidade nenhuma isso, havia interesse dos políticos em ganharem eleições através de promessas falsas para essa população e de descaracterizar ou desacreditar o trabalho sério que vinha sendo feito durante a nossa administração. E mal sabiam eles que, ao invés de votos, estavam criando potenciais vítimas da sua irresponsabilidade. Então, há muita gente culpada aí. O Ministério Público vai ter um certo trabalhinho para evidenciar quem é que colocou essas pessoas em área de risco e os abandonou lá. A seta hoje aponta diretamente para a cabeça do senhor prefeito e de alguns vereadores que estimularam essas invasões de hoje e de outras épocas. Todos sabem disso, né? Eles não admitiam que nós fizéssemos um trabalho de contenção e de regularização dessas áreas, achando as moradias seguras para os moradores, né? Houve um levante. Eu espero que esse levante não se processe agora, porque senão, aí sim não haverá mais solução para regularizar as áreas de ocupação que estão em áreas de risco. Segundo consta, são mais de 10 mil pessoas que estão nessa situação. 10 mil pessoas, onde é que nós colocaremos 2 ou 3 mil casas para acomodar essas famílias? Na live passada falei dessa questão das áreas, né? Então precisa ser uma discussão mais de alto nível, sem paixões, na maior parte das vezes falsas, por preservação daquilo que já está antropizado, como gostam de dizer alguns técnicos, né? Precisamos fazer uma discussão mais séria a respeito disso, e eu estou disposto a encarar isso aí, sabe? E vou fazer. Porque a gente está assim, ó. Agora sobem lá na Vila do Saí, onde perderam o controle, que estava bastante contido na minha gestão, e todas essas casas que estão com esses pontinhos vermelhinhos têm que ser desocupadas porque estão em áreas de risco. E as que têm pontinhos laranjinhas, eu sei que você tem dificuldade de ver lá porque a foto não está muito boa, mas como esse são pontinhos laranjinha, estão com uma interdição temporária que fatalmente será uma retirada desses moradores. Se tiverem a curiosidade de contar os pontinhos, veja quantos existem aí. São pessoas que, no meu entendimento, terão muita dificuldade para retornar para essas casas. Então, só aqui na Vila do Saí, muitas famílias perderão as suas moradias por inconsequência e irresponsabilidade de políticos matreiros e que enganaram essas famílias na captura dos votos que poderiam ser oferecidos a eles, né? Qual é a técnica agora? A técnica agora é usar da catástrofe, do sofrimento dessas famílias, para falar assim, não, tudo que tem aí dá para eles, de sexta, É a mesma técnica. A mesma técnica. Vocês foram enganados na captação do seu voto e agora vão ser enganados com uma pretensa atenção do poder público para com aquilo que ocorreu com vocês, que não haveria necessidade de ter ocorrido, né?
Prova, doutor Juan. Prova aqui, ó. Vamos provar, ó. Vou ver se eu consigo pôr um sonzinho, né? Sempre vai bem um sonzinho. Veja isso. Fala, pessoal. Hoje, eu e o Reinaldinho viemos aqui a Juqueí visitar as obras de contenção do Morro do Esquimó. Obra coordenada pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. Essa obra foi um pedido nosso para o então governador Rodrigo Garcia, que faz a contenção de todo o escorregamento do Morro do Esquimó. Uma obra importante, uma obra que tem cerca de 114 metros de extensão, canaletas de drenagem e também um muro que chega à altura de 2,40 aqui bem no meio. Com isso, a contenção da movimentação de terra vai garantir a segurança de todos aqueles que trafegam ou com seus veículos, ou bicicletas, ou ainda a pé. Aqui na região de Juqueí, a estrada que liga até o bairro de Barra do Una. É muito importante. Essa é a política que eles praticam. Essa obra não tem nada a ver com o escorregamento do Morro do Esquimó, um morro que nós fizemos um trabalho lá na nossa gestão, de 2005 a 2008, e que em determinado momento a revolta da população era tão grande, porque eu dizia para eles assim, ó, não é que eu não quero que vocês tenham a moradia, eu não quero é que vocês morram por causa da moradia. Então nós vamos ter que remover vocês daqui e colocar numa área mais segura. E eu decretei a desapropriação de várias áreas na parte plana de Juqueí para remover essas pessoas lá do Morro do Esquimó. Agora o prefeito vai lá 5 dias antes da catástrofe, 5 dias antes da catástrofe, acompanhado do seu vice-prefeito, que provavelmente será o seu indicado como candidato a prefeito para as próximas eleições, para fazer de novo esse sistema do tapinha nas costas e das doações, e diz que está sendo feita uma obra para conter o deslizamento do Morro do Esquimó. Mentira! Mentira! Que a obra para conter deslizamento do Morro do Esquimó não é colocar saco de areia na beirada da pista para impedir que a terra resultante do deslizamento caia sobre o acostamento ou sobre a pista. Esta é uma obra, mas não é a obra que conterá o desmoronamento do Morro do Esquimó. Tanto é que olha o que aconteceu no Morro do Esquimó 5 dias depois. Olha só o cenário de guerra, tem uma senhora lá em cima gritando, pedindo ajuda. Olha o barranco de onde veio. Olha isso. Aqui, ó, aqui era uma casa. Olha só, aqui eram 3 casas. Tudo soterrado, gente. Tudo soterrado. 5 dias depois, o Morro do Esquimó desceu para confirmar a mentira que o senhor prefeito estava contando e que não é possível que isso continue assim. É uma obra eleitoreira conseguida às pressas, à época da reeleição do governador que estava do PSDB de plantão e que saiu agora há pouco, mas que não tem o objetivo de conter o Morro do Esquimó de maneira alguma. Aquele morro não se contém, como não se continha o Morro do 51 lá na Tropicanga, que nós, à época, a duras penas conseguimos tirar lá 35 moradores lá do Morro do 51 e colocar nas casinhas populares que construímos ali na Tropicanga. Por descaso, as pessoas voltaram a ocupar o Morro do 51 lá na Tropicanga e agora desbarrancou o Morro do 51 lá na Tropicanga. E agora, sabe o que o senhor prefeito falou aí para os vereadores? O vereador Daniel Simões, né? Ele reproduz isso na sua fala aqui na Câmara Municipal de São Sebastião. O prefeito disse aos moradores que a Tropicanga não está mais no mapa de São Sebastião. Nós colocamos a Tropicanga no mapa de São Sebastião quando interrompemos a ação judicial que pedia a remoção. Revertemos a decisão transitada em julgado que pedia a remoção de mais de 300 famílias da Tropicanga, quando removemos as pessoas do Morro do 51 e colocamos em moradias seguras e iniciamos as obras dentro da Tropicanga. Não vencemos a eleição, as obras foram interrompidas, não se concluiu os trabalhos de garantir a segurança dos moradores que ali estavam, e agora o seu prefeito diz, com a maior cara de pau,
com absoluta falta de responsabilidade, diz assim: a Tropicana não está mais no mapa de São Sebastião. Pobres moradores, viveram um momento de paz durante o ano de 2008, quando conseguimos acertar uma parte da situação e acertaríamos todo o resto com certeza absoluta, porque essa é a nossa determinação, e que agora poderão não estar no mapa de São Sebastião por causa dos inconsequentes administradores que nos sucederam. É assim, é assim, tá? Aí as pessoas vão lá na Barra do Saí, algumas meninas, né? E colocam essa faixa lá em cima onde escorregou e matou mais de 65 pessoas, né? Soterrados pela ganância. E alguns moradores ainda, um ou dois moradores ainda meio se sentiram ofendidos. Nós não somos gananciosos. Não, vocês não, claro que não. Vocês estão procurando um local para colocar a sua família, embora local inadequado. Gananciosos são os especuladores que venderam essas áreas para vocês. Gananciosos são os políticos que só olharam para o título de eleitor daqueles que foram colocados ali de maneira extremamente perigosa para ele e para sua família. Esses são os gananciosos. A faixa estava muito bem colocada, não se rebelem contra ela. As pessoas foram soterradas pelas ganâncias dos especuladores imobiliários e pela ganância dos políticos corruptos e sem vergonha que levaram a população a essa fatalidade. Bem colocada a faixa. Não briguem com essas pessoas, eles estão lutando por vocês. Agora exijam que os políticos sejam menos gananciosos, menos corruptos, menos covardes e garantam a você uma área de moradia adequada. Continue a luta que nós começamos lá em 2005 e que desvirtuaram a cabeça das pessoas e irresponsavelmente interromperam aquele trabalho, né? Tá começando a ter uma mobilização. Os vagabundos querem ganhar dinheiro nas costas dos outros. Praia para poucos, lama para muitos. Justiça para Barra do Saí. É o que vocês têm que procurar, é o que nós temos que procurar. Que aqueles que levaram essa catástrofe sejam responsabilizados. A convocação dos moradores lá da Vila Saí com a manifestação no sábado, dia 11 às 9 horas. Manifestação pacífica, onde já começa a fazer alguns questionamentos. Cadê o dinheiro doado? Por que não chegou até nós? Antes disso, perguntem assim: apurem quem são os responsáveis pelas perdas de vidas que tivemos aqui. Apurem, por favor, e não permitam que isso aconteça mais, né? Levantem-se, claro. Quem está pagando a moradia das pessoas? O prefeito? Não. Gerando Falcões, por exemplo, uma ONG, está arrecadando dinheiro aqui, numa primeira parcela de R$1 milhão, para pagar as pessoas que ficam nas pousadas e hotéis. E agora está levantando mais R$3 milhões para pagar as pessoas que estão em hotéis e pousadas lá na Costa Sul. E que têm um destino certo. Em pouco tempo não poderão mais ficar lá nos hotéis e nas pousadas. E o poder público aí sim teria que já começar a dizer qual vai ser a solução e em quanto tempo, porque em pouco tempo essas pessoas serão retiradas dos hotéis. Estou com um motel na cabeça, hein? Mas não é nenhum problema não, viu? Com hotéis e pousadas, e dizer a eles onde é que eles vão ficar, porque são famílias que já estão psicologicamente altamente sensíveis por causa daquilo que sofreram e não poderão passar por mais por esse trauma, né? Tá chegando dinheiro? Se tá chegando dinheiro, rapaz. Olha aqui, ó, repasses federais, calamidade, recursos federais, R$400 mil vindos do governo federal. Repasses federais, transferência para a calamidade, R$7 milhões. Só aqui quase R$7,5 milhões destinados a
atenção à calamidade. Ponham na conta o enorme barco que ficou aí como um hospital de campanha e que uma apresentadora da TV perguntou assim: como assim? Uma cidade não tem uma capacidade hospitalar para atender nesse momento de calamidade? Precisa deslocar um barco gigantesco que tem um custo brutal. Sim, precisa, porque São Sebastião male tem o hospital do centro. Eu tenho falado isso para vocês. Na Costa Sul não há hospital. Parem de falar isso, porque de tanto falar vocês vão acreditar que isso é verdade. Na Costa Sul temos um pronto-socorro meramente para um atendimento primeiro, assim, dar uma primeira atenção. Não há capacidade de resolução hospitalar em Boiçucanga. Então nós somos uma cidade multimilionária, cheia de discurso e propaganda, e que no momento em que precisa dar atenção à sua população, não consegue, porque as estruturas que estão montadas não estão montadas, estão apenas propagandeadas. E aí fica feio isso, não? O Estado doou, nosso Estado doou também uma enormidade, aproveitando aqui uma matéria do Elton, né? Só o Fundo Social deu 1.800.000 reais em doações. 315 toneladas de doações para o litoral norte. Eu espero que os outros municípios estejam tratando isso com mais responsabilidade, porque aqui em São Sebastião está uma verdadeira baderna. As doações não conseguem ser mobilizadas para quem tem que ser mobilizadas, e virou uma grande captação de ansiedade daquelas pessoas que têm necessidades, mas que não precisava ser desta maneira, né? Cadê o dinheiro doado? Por que não chegou até nós? Tem muito dinheiro doado. Tem muito dinheiro que não chegou na ponta da linha para quem necessita. Eu estou advertindo e vou repetir: cuidado com essas solicitações de transferências via Pix para particulares ou para quem quer que seja. Em especial para os órgãos públicos. Há suficiente recurso rodando por aí para ser investido para essas pessoas. Todos estão mobilizados. A própria OAB subiu no helicóptero da Marinha ou do Exército para fazer um sobrevoo sobre a área atingida, né? Os nossos políticos estão como? Nesse momento de tensão, né? Sempre que a coisa azeda, né? Sempre que a coisa azeda, que tem uma situação de grande repercussão negativa, eles correm para os templos religiosos, se ajoelham, se prostam, comem hóstias, pedem para que postem mãos sobre suas cabeças para que sejam protegidos por esse ou por aquele. Mas no momento em que não há essas situações assim catastróficas que abalam toda uma comunidade, eles se põem a viajar pelo mundo, né? Gastam dinheiro indevidamente, superfaturam, roubam, desviam. E quando chega agora querem causar alguma comoção dentro da população. Não vou mostrar as fotos porque me revoltam, né? É sempre entremeado com uma fotinha de prostração, de tristeza, quando deveriam ter fotos de arrependimento, deveriam se retratar, né? Mas querem mostrar o que não são. As postagens são as mais esdrúxulas. O que a chuva devastou, a mão de Deus vai nos ajudar a levantar. Sempre Deus vai ajudar a nos levantar, sempre. O que não se pode é colocar tudo na conta de Deus. Os homens tinham que fazer o seu papel, principalmente os homens públicos, que têm a responsabilidade de bem gerir recursos, não é? O que eles gostam de fazer nessas horas? Isso. Esta é a... Let's go.
o herói que se revela sempre nesses momentos, né? Seguido de um séquito de comissionados à frente, ainda com uma musiquinha de fundo, bem estilo Rambo, para mostrar que eles estão lutando pela cidade. Lutar pela cidade era bem gerir administrativamente o município para que nós não chegássemos a essas questões de calamidade, né? Mas nem nessas oportunidades eles perdem a mania de desviar as coisas públicas em benefício próprio. Nem nessas oportunidades de desastre, de sofrimento, a população clamando por ajuda, eles não se poupam. Já falei aqui dos caixões pagos a preço 3 ou 4 vezes mais caro do que o habitual. Já falei aqui da locação de máquinas. E onde estão as máquinas da prefeitura? O senhor prefeito enche o peito e diz: há mais de 500 máquinas. Onde estão as 500 máquinas? Onde estão? Não há esse número, mas para contar vantagens, né? E como é que eles tiram vantagem disso? Ou licitam de maneira indevida por preços superfaturados, ou fazem isso, cara. Até isso eles fazem. Aqui no Guaicá está sendo feito um loteamento que envolve pessoas ligadas à administração, sim senhor, basta levantar, né? E o terreno, onde será o futuro loteamento, está sendo aterrado, terreno particular, está sendo aterrado, com o que está sendo retirado das áreas de desmoronamento. Olha o peixinho aqui borradinho, olha o material sendo despejado num acesso, à máquina também é da prefeitura, num acesso para aterrar o terreno de um futuro loteamento que envolve pessoas ligadas ao governo, sim senhor. Esse acesso aqui não é autorizado. O loteamento lá pode ter pedido uma licença para colocar entulhos há algum tempo atrás, mas não foi licença para abrir um acesso ao loteamento, porque árvores aqui foram derrubadas. Há que se ter um outro tipo de licença. E o mais grave, a terra que está sendo usada aqui está sendo transportada por veículos pagos por você para beneficiar particulares. Quem está ganhando dinheiro com isso? Você não é. Eu também não sou. Mas garanto para você que tem gente ganhando dinheiro com isso. E eles se aproveitam disso aqui, ó. Mesmo que essa denúncia chegue, como bem fez aqui o portal Tamoios, né, se eu não me engano, de todas as denúncias que nós temos por aí, de operações da Polícia Federal para pegar esses malandrinhos que há 7 anos usurpam o município de São Sebastião, 7 ou mais anos, né? Algumas dessas investigações estão em segredo de justiça e se arrastam por 8, 10 anos e você não consegue ter acesso. Todas essas novas denúncias que serão feitas agora nessa exploração do sofrimento da nossa comunidade, onde eles tirarão vantagens como aterro, como abertura de acessos, como superfaturamento de novos contratos sem licitação, também se arrastarão por muitos anos. E como eu costumo dizer, eles não estarão mais aqui quando a coisa explodir. E nós estaremos. Se Deus quiser, nós estaremos aqui para apontar tudo isso que eles estão fazendo e que tem destruído a nossa comunidade. Eu vou continuar essa minha lutinha aqui, ó, pedindo para você entender o que quer dizer esse sloganzinho aqui, ó, 100% São Sebastião. Eu estou convidando as pessoas para se juntarem nessa frente, para que a gente diga assim, ó, chega da nossa cidade ser explorada
O município tem que estar à disposição dos moradores, o orçamento municipal tem que estar à disposição dos moradores. São 1 bilhão e 400 mil reais agora colocados à disposição. E que o prefeito disse que não tem dinheiro para nada. Como assim? Como assim não tem dinheiro para nada? Na primeira movimentação fora do normal, bastante fora do normal, já corre para fazer empréstimo. A Câmara recebe um pedido para um empréstimo de 100 milhões de reais para ser investido aqui. Não vai ser investido, vai ser desviado, porque as dívidas da prefeitura são monstruosas. Pasmem os senhores, o pedido de empréstimo na Caixa Federal não foi de 100 milhões, foi de 600 milhões. E a Caixa liberou um empréstimo de 100 milhões. Eu espero que os vereadores ponham a mão na consciência e não autorizem. Digam para o prefeito assim, ó, se o senhor somente suspender a licitação para manutenção de prédios públicos, que é da ordem de 90 milhões, e somente suspender mais algumas obras que podem ser postergadas, como por exemplo construção de algumas escolas que já existem as escolas, mas estão orçadas em licitações de 25 milhões de reais, somente com 2 suspensões de licitação o senhor tem os 100 milhões que alega querer precisar, né? Que alega precisar para fazer os trabalhos dentro do município. Se o senhor só reduzir a folha dos comissionados inertes, que só servem para bater palminha para o senhor, se o senhor apenas fechar as torneiras dentro da Prefeitura de São Sebastião, estamos com 2 meses do ano de 2023. Nem começamos a abrir o orçamento de 2023. Apenas uns ajustes. Não é necessário que se endivide mais ainda o município. Toda ajuda está vindo do governo estadual e governo federal. Talvez o município tenha que tratar de limpezas de áreas que foram machucadas aí pelo desastre natural, com grande culpa de humanos, né? Eu vou continuar aqui na luta, assim, ó. Há que se encontrar dentro de São Sebastião pessoas que tenham esse sentimento. Chega de explorarem o nosso município, levando dinheiro daqui para fora para grupos políticos que tiram proveito da nossa cidade. Chega de desviarem os propósitos sérios de algumas pessoas que querem resolver o problema de São Sebastião. Se você entende isso, e eu sei que você entende, procure a gente aqui, ó, vamos bater um papo do que é o significado desse letreirinho aí, ó, 100% São Sebastião. Eu queria fazer justiça aqui ao vereador Daniel Simões, que está sendo crucificado na questão dos repasses para as entidades. Ele apenas cumpriu o seu papel como vereador. Ao não entender alguma coisa, ele preferiu não votar. E a inoperância do governo municipal fez com que as entidades e os trabalhadores sofram. E agora não estão recebendo repasses porque a prefeitura está sem recursos. Uma prefeitura de 1 bilhão e 400 milhões de reais não consegue pagar os seus trabalhadores. E até agora a prefeitura não pôs a mão no bolso para nada, porque tudo está vindo através do governo federal, do governo estadual e das entidades privadas que prestam uma excelente atenção a esse momento em que tanto precisamos da mobilização social. Obrigado a você. Não se esqueçam, está aqui, já tomei a minha 5ª dose, a bivalente. Convido vocês a se vacinarem. Se vacinem, se protejam dos vírus, mas principalmente se protejam dos maus políticos. Quinta-feira estaremos aqui de novo batendo esse papo. E se você tem alguma dúvida, coloca aí na postagem de hoje. E eu trago na próxima live que faremos. Hoje é dia 9, no dia 16. Dia 16 é o dia da emancipação política de São Sebastião.
Será um bom dia para fazer live. Um bom dia. Nós estaremos aqui. Um grande abraço e até quinta-feira. Valeu!